Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos, sempre com muita alegria, expectativa também de estar aqui mais uma vez. E como sempre nós falamos, nós damos as boas-vindas para os encarnados e os desencarnados. Nós dizemos também que um tratamento espiritual se inicia na entrada do centro espírita, lá no portão, quando somos recepcionados, né? Quando nos confraternizamos, tomamos passe, assistimos palestra e tal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma parte de uma fala que eu ouvi ontem sobre isso. E diz assim, né? Nós não vimos sozinhos para o centro. Ele, por exemplo, veio sozinho, desacompanhado da família, mas ele deve ter trazido alguém, ou alguém junto com ele. E entrou junto também. E mesmo se nós, por misericórdia de Jesus, a gente veio mesmo sozinho, não trouxe o seu espírito afim, não trouxe o seu obsessor particular, quando chegamos lá na porta, sempre tem uma fila de alguém esperando uma brecha para entrar junto com a gente, para receber o mesmo tratamento, o mesmo abraço, a mesma recepção, o mesmo passe, ouvir a mesma palestra, beber a mesma água frutificada. Se cada um de nós vem também um protetor, um espírito e vai nos fazer o tratamento individualizado para eles também. Porque são como nós, são nossos irmãos iguaizinhos a nós, na mesma necessidade, às vezes mais necessidade. E também tem o seu espírito protetor. Então, nós estamos aí rodeados de necessitados e os seus espíritos que vão fazer o tratamento. Nós, quando entramos aí, nós particularmente, nós desta asa, conversamos, trocamos ideia, eles não podem passar por isto, senão eles dispersam. Então, por isso é recomendado o silêncio é uma prece. Não é para se confraternizar, para conversar, mas fora da sala de palestra. É onde estão todos acomodados e recebendo esse tratamento. Eu não havia pensado sobre isso. Por isso que se recomenda meia luz na sala de palestra antes de começar, porque está ali uma sala de um hospital, um ambiente hospitalar. Então, na medida em que nós pudéssemos colaborar com a espiritualidade, imagina quanto mais nós poderíamos ajudar, não é? E eu quis compartilhar isso com vocês. Eu vou terminar de ouvir essa palestra depois, mas até onde eu vi era esse o recadinho. Eu falei, acho que vale a pena compartilhar. E para que nós iniciemos a palestra, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos e podermos então receber e compreender o ensinamento que será trazido hoje, para o qual eu não me sinto capaz de interpretar o que Jesus disse. Eu acho que só Ele sabe o que Ele disse. Nós temos, no máximo, Jesus, a pretensão de dizer, acho que você falou isso, acho que você falou aquilo. Então, na medida do nosso conhecimento, na medida da nossa compreensão, na medida em que a nossa voz chegar ao ouvido
de todos que estão aqui reunidos e possam ser palavras úteis, palavras que reflitam o nosso sentimento de fraternidade. E assim, eu peço para que façamos a prece e Ele, Jesus, nos ensinou, rogando ao Pai nosso que está no céu: santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feito sempre a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, a ir em tentação, e livra-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus, damos por início a nossa palestra de hoje. E a orientação que eu recebi era de falar sobre os bem-aventurados puros de oração. É o capítulo 8 do Evangelho e Marcos diz que Jesus, a passagem é esta. Então lhe apresentaram uns meninos. E aí eu fui buscar lá no Novo Testamento, e nesse dia Jesus estava fazendo curas. Ele tinha curado o leproso, ele tinha curado um paralítico. Era um dia de trabalho forçado assim. E aí, num momento qualquer, lhe apresentaram uns meninos para que ele os tocasse. E os discípulos ameaçavam esses que traziam as crianças. Não, afasta, não põe. E aí, então, Jesus viu isto, levou-o muito a mal, está escrito aqui, Jesus levou a mal, e disse para os apóstolos, os discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, e todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as crianças e pondo a mão sobre eles, os abençoava. Aí vai ter aqui uma consideração de Allan Kardec, não é? E eu penso isso. Então a gente lê e nós interpretamos. Acho que Jesus quis falar isso. Eu acho que Jesus quis. Cada um dá a sua interpretação. Então Kardec interpretou assim: a pureza de oração é inseparável da simplicidade e da humildade. E ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo desta pureza, já que não podia tomar isto como símbolo para a humanidade. As crianças sim estão desprovidas, do orgulho, do egoísmo. Então essa interpretação e Kardec deu. Mas aqui no mesmo capítulo vem uma instrução do Espírito, nada mais, nada menos, de João o Evangelista. E estava lá na hora. Então ele diz assim, João o Evangelista, Espírito, falando com Kardec em 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Ponto.
Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas, e gravitam nos círculos interiores onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura formada. Não é? Somos adultos, mas, como a gente ouviu outro dia aqui, né? Adultos só no tamanho, né? Na intelectualidade, na mentalidade, ainda é infância, né? Então, ele chamava para si as crianças na sua infância intelectual, tais como os fracos, os escravos e os viciosos. Eu acho que é as partes piores, né? De você lidar, de você evoluir, de você compreender, né? Eu acho, hein, gente? Ele nada podia ensinar para uma infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada totalmente na ordem superior de sua própria razão e vontade. Jesus iria e os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres vacilantes. Será que a gente faz isso? Quando a gente diz, eu acredito em Jesus, eu tenho fé, eu creio em Jesus, será que a gente vai com essa certeza? Outro dia a gente conversava sobre a fé, e é a fé, e é o crer. Né? E eu penso, e o crer é diferente do saber. O crer, o ter fé, para mim, é uma coisa assim meio abstrato. Já o saber é uma coisa concreta. Eu compreendi, eu refleti, eu introjetei aquilo, então eu sei que funciona, eu sei o que é. Então, eu sabendo disso, eu não posso assim só dizer, eu tenho fé, eu creio em Jesus. Não, eu sei que Jesus é. Eu sei que Ele é a paz, eu sei que Ele me ama, como a gente diz, né? Eu sei que eu sou amparado, eu sou intuído, eu sei disso, não é só eu tenho fé. O saber me dá esta confiança. E a cada dia, no decorrer da vida, né, como a nossa amiga falou, a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo, né? Eu posso perceber por mim mesmo, né? Eu posso hoje dizer, eu tenho certeza que as minhas orações são ouvidas. Elas podem até não ser ouvidas e atendidas naquele momento. O que uma mãe quer para os seus filhos? Eles sejam felizes, né? Eles tenham saúde, né? Isso que a gente pede todo dia, toda noite. Jesus, cuida do meu filho. Jesus, cuida da minha filha. Anjo de guarda, meu anjo de guarda, eu deixo você à disposição. Fica junto com eles. Eu não, né? Posso deixar hoje livre. Ela vai viajar, então vai com ela. Né? E a gente herde melhor a vida inteira. É pelos nossos filhos, por aquele que nós amamos, pelo nosso companheiro, companheira, né? Aí só 30 anos depois, quando você vê teu filho casado, feliz, realizado, você fala, cara, Jesus me ouviu.
minha prece foi atendida. Não naquele momento onde ela, né, bebê, é ao longo. Olha de quanta coisa ele se livrou, né? Ele nunca passou por isso, nunca passou aquilo, né? Então aí eu posso dizer, né, eu tenho certeza que minhas preces sempre foram ouvidas e atendidas. Não quando eu quis, mas quando eu necessitei, né? Quando eu precisava. Né? Então, Jesus é isto, olha, e os homens se entreguem a Ele com a confiança desses pequenos de passos vacilantes. Quando você fala para o filho, me dá a mão aqui para atravessar a rua, ele vem legal, ele vem confiante, ele nem olha para os lados, porque ele sabe que você está segurando a mão. Né? Essa simplicidade infantil que Jesus diz, venha a mim, né? Ele foi, olha, Jesus, João diz isso, hein? Jesus foi o iniciador do Espiritismo. E deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem se a lei inteligente e se revela na universalidade. Não é isso que o Espiritismo nos ensina? A fé raciocinada, uma fé inteligente, né? Então é saber que isto é, saber que isso está, saber que isso é, e não só ter uma fé. Como ele fala, é uma fé instintiva, né? Crer instintivamente. Isso é muito, para mim é abstrato isso. Aí João diz assim, meus amados. A gente sabe que ele era o amadinho de Jesus, né? Meus amados. Eis chegados os tempos e os erros explicados se transformarão em verdade. É outra coisa que a gente sabe também, né? O Espiritismo veio explicar a doutrina de Jesus. E nós temos aqui, nessa parte do Evangelho, são algumas passagens, algumas parábolas explicadas pelo Espiritismo. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a relação poderosa e liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis que o seu enviado e vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Isso em 1863. Que a gente ainda está estudando para aprender, para compreender um pouco do que é, né, o Espiritismo. Então, nesta explicação aí do João, né, eu depreendi isto, né, como foi falado na preleção do nosso amigo. Nós espíritas não podemos discriminar um ou outro que chega no centro.
nós devemos recebê-lo sem julgamentos. Nós devemos compreender, não precisa às vezes nem aceitar, porque também é difícil a gente aceitar tudo, mas compreender. Nós não sabemos a história de Adão. Adão vem com um motivo, né? A gente sempre falou, e a gente procura no centro espírita pela dor ou pelo amor. Nossa, isso também é muito abrangente, assim. Dor do né? Dor aonde? Dor por né? Amor ao amor à doutrina, amor ao passeio. Não, amor pela dor ou pelo amor. Então, essa doação estava na preleção de hoje. Receber a todos como crianças. Deixe vir. Não é fazer proselitismo, não é fazer propaganda do espiritismo, né? Mas deixa, não, vamos receber, vamos convidar, né? E receber assim uma criança livre do orgulho, livre do egoísmo. Então, esse livro aqui já tem uns 30 anos, mas cada vez que eu leio parece que é a primeira vez. Quantas vezes eu já devo ter lido essa instrução de João? E hoje eu pude depreender isto, compreender isto. Como eu disse a princípio, eu não me sentia hoje competente para falar sobre isso. Então peço a vocês que me desculpem até por não abranger mais sobre o assunto. E vou pedir então para fazermos nossa prece de encerramento, mas nos comprometendo a estarmos aí sempre disposto a receber os ensinamentos, refletir, aceitar este convite de Jesus, de João, o evangelista, 1800 anos depois da sua passagem pela terra, onde ele diz: o Espiritismo vem nos ensinar, vem nos mostrar aonde estava o erro e mostrar o certo. E para isso, então, eu estarei sempre disposta a ouvir, refletir e praticar. E assim, Jesus, com as bênçãos do nosso Pai, com a sua misericórdia e o seu grande amor por nós, nós agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos compartilhando do seu ensinamento. Esperando que todos eles estão e estarão ainda, também possam usufruir disto, amenizar as suas dores e os seus corações, regressarem aos seus lares, regressarem às suas colônias, com mais entusiasmo, com mais vontade de perseverar no bem. E em nome do dirigente, dos dirigentes desta casa, eu digo, ela estará sempre aberta para todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos também encerrar com a oração do Pai Nosso, e de melhor podemos dizer e temos, não é? Quando nós dizemos ao Pai Nosso que está no céu,
e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, boa noite a todos, até breve.